Bom, o exercício número 4, ele pergunta o seguinte: a mediana relativa à base de um triângulo isósceles é também bissetriz? Ele está querendo saber se, nesse caso de triângulo isósceles, a mediana com relação à base é igual a bissetriz. Certo? O que isso significa? Vamos lá, vamos representar aqui um triângulo isósceles. Então, um triângulo isósceles, é aquele que tem dois lados congruentes. Então, esse lado aqui seria congruente a esse lado aqui, na nossa representação. Então, é o triângulo ABC, certo? E aí, isso aqui é a base do triângulo. Então, BC é a base. Tá? Então, BC, é a base. Tá bom. Aí eu tenho os lados AB, é um lado, e AC é o outro lado. E aí, como são isósceles, significa que AB é congruente a AC. Certo? Bom, aí ele está falando o seguinte para mim. Quando eu traço a mediana com relação à base, o que é a mediana com relação à base? A mediana é o segmento que vai partir do vértice oposto, aonde eu quero chegar. Então, ele vai sair de A e ele vai encostar na base. Então, a mediana vai sair de A, vai encostar na base. Onde que ela encosta na base? Ela vai encostar no ponto médio da base. Então, a definição de mediana é isso. É um segmento que vai partir de um vértice, encostando no lado oposto ao vértice, no ponto médio desse lado. Isso significa o quê? Se M é o ponto médio da base, significa que esse tamanho, ou melhor, esse segmento aqui é congruente a esse segmento aqui, Então, a gente tem também o seguinte, temos que BM, o segmento, ele é congruente ao segmento MC. Certo? Bom, então, essas são as informações que a gente tem, sabendo que AM é a mediana, tá ok? É a mediana relativa à base. Tá bom. Aí ele está perguntando o seguinte: será que essa mediana aqui relativa à base, AM, certo? Vai fazer com que esse ângulo aqui foi dividido ao meio? Ou seja, está perguntando se AM é a bissetriz, AM é a mediana da base. Ok. AM também é a bissetriz? É isso que ele está querendo saber. Será que essa mediana dividiu esse ângulo aqui ao meio? Então, vamos verificar isso aí pelos casos aí de congruência de triângulo. Tá ok? A partir dessas informações que a gente tem, No fundo, para ele ser a bissetriz, o que teria que acontecer? O ângulo MAB, ou seja, esse ângulo aqui, ó, MAB, esse ângulozinho aqui, ele, teria que ser congruente ao ângulo MAC. MAC, ou seja, esse ângulo aqui. Então, é isso que a gente está querendo verificar, Bom, então, a partir das informações que temos, o triângulo, a primeira observação aqui que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos pegar esses triângulos aqui. O triângulo ABM, então eu tenho aqui o triângulo, certo? ABM. E tem também o outro triângulo, que é o triângulo ACM. Então, tem um triângulo ACM. Então, tem esses dois triângulos. Então, vamos verificar. Primeiro, no triângulo ABM com relação ao triângulo ACM, o que eles têm em comum? Tá ok? Primeiro, BM é congruente a MC. Então, eles têm aqui essa relação de congruência entre um dos lados. Depois, o que a gente tem aqui? O lado AB, certo? É congruente ao lado AC. Temos outra, Então, aqui eu tenho um lado. Então, esse lado é congruente, esse lado é congruente. E aí, a última informação é o seguinte: AM é um lado comum aos dois triângulos. Ou seja, a AM está aqui, ó, É um lado comum.
Como ele é um lado comum, significa que ele está nos dois triângulos. Então, pela relação de congruência L, 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 ou seja, lado, 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 temos que o triângulo ABM é congruente ao triângulo ACM. Certo? Se eles são triângulos congruentes, o que é que nós podemos inferir a respeito disso? Nós podemos inferir o seguinte, que, o ângulo em A, no vértice A, tá ok? Ele tem o mesmo tamanho, Ele tem a mesma medida, Medida nos dois triângulos. Mesma medida em triângulo ABM e triângulo ACM. Tá ok? Por quê? Porque são triângulos congruentes. Triângulos congruentes significa que os ângulos também têm aí a mesma medida. Ou seja, esse ângulo aqui é congruente a esse outro ângulo aqui. Bom, se os ângulos são congruentes, o que a gente queria mostrar? A gente queria verificar justamente isso. Os ângulos são congruentes? Se eles são congruentes, significa que a AM é a bissetriz. Bom, então, como, MAB, que é o ângulo que a gente verificou de um lado do triângulo, e o MAC, que é o ângulo do outro triângulo, são congruentes, Como eles são congruentes, então a M também é bissetriz, certo? É bissetriz de ABC para o ângulo A, O ângulo A é o ângulo no vértice A. Tá ok? E aí nós verificamos que é verdade. A mediana coincide com a bissetriz nesse caso, de triângulo isósceles.